Muito bem, meus irmãos, agora nós vamos meditar na Santa Palavra de Deus. A Bíblia fala para nós aqui no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Essa mensagem Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. O valor de um bom conselho. O valor de um bom conselho. As pessoas dizem o seguinte: se conselho fosse bom, pessoas do mundo, claro. Se conselho fosse bom, ninguém daria, vendia-se. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia nos informa a importância de um bom conselho, quando ela nos diz, em Provérbios 15, 22, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. É a palavra de Deus que nos orienta a buscarmos bons conselhos. Mas você não vai buscar conselho em pessoas que não temem a Deus, que não amam a Deus, que não respeitam a Deus. Você precisa buscar conselho em pessoas que a sua vida é pautado pela palavra de Deus. Todos nós conhecemos os efeitos devastadores de um mau conselho. Um mau conselho pode destruir seu casamento. Um mau conselho pode destruir seu ministério. Um mau conselho pode destruir a sua empresa. Você precisa estar atento. Eu separei aqui 3 passagens bíblicas que mostram a importância do conselho e a tragédia quando não se ouve, coloca em prática um bom conselho. A Bíblia nos orienta: na multidão dos conselhos ou dos conselheiros há sabedoria, mas aquele que despreza pode pagar caro por suas decisões. E eu separei aqui uma passagem quando Aminon, filho de Davi, ele violentou a sua própria irmã. Ele estuprou a sua própria irmã. Ele violentou-a sexualmente. Aminon, todos que leem a Bíblia, conhecem a Bíblia, sabem de quem estou falando. Aminon, ele violentou a sua própria irmã Tamar e foi assassinado por seu irmão Absalão. Por quê? Seguiu à risca o perverso conselho do seu primo Jonadab. Porque quando Aminon foi comentar com seu primo Jonadab acerca do seu desejo, acerca das suas intenções, acerca da sua paixão pela irmã Tamar, o que Jonadab, se tivesse o temor de Deus de fato, o respeito,
e percebesse o quão perigoso estava a mente de Aminon, dominada pela carne, pela paixão e até pelo demônio, se ele tivesse tido a sensibilidade, o discernimento, ele teria dado um conselho bom para Aminon e dito: olha, não faça isso, tire esse pensamento da sua cabeça, tire esse pensamento do seu coração. Aminon, Tamar é sua irmã, você não pode fazer isso. Mas não, Jonadab aconselhou de forma que alimentasse a sua paixão. Jonadab alimentou a mente de Aminon, colocou mais fogo, jogou gasolina no fogo, e Aminon perseguiu, seguiu à risca o perverso conselho do seu primo e violentou sua irmã Tamar. E isso desencadeou uma série de consequências graves sobre a família. O pecado, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Só há uma maneira de tratar o pecado: arrependendo de verdade e abandonando. Aí você alcança o amor, o perdão e a misericórdia de Deus. Mas o pecado, ele é tão devastador, ele é tão destruidor, que mesmo Deus te perdoando, me perdoando, nós ainda sofreremos o veneno da consequência do pecado. Porque o pecado pode ser perdoado se há um arrependimento verdadeiro, mas a consequência ninguém escapa. Vou abrir sua mente. Se uma pessoa matar outra e chegar na igreja e diz: matei uma pessoa, estou arrependido, nós vamos orar por essa pessoa. Ele pode estar arrependido de verdade. Nós vamos orar, Jesus vai perdoar o pecado dele, mas quando chegar a polícia, quando o juiz bater o martelo que ele vai ficar 5, 10 anos preso, ele terá que cumprir a consequência daquele erro. Uma criança de 12 anos fica grávida. Você vai matar? Não. Você vai jogar para fora? Não. Você vai acabar de destruir a vida dela? Não. Se ela arrepender, ela vai ser perdoada, ela vai ficar em disciplina. Mas se ela permanecer, ela vai voltar à comunhão com a igreja, com Cristo, com o tempo. Mas a consequência daquela criança gerada no útero dela, ela vai levar o resto da vida, porque a criança vai nascer. Se ela abortar, ela vai gerar uma consequência. Se ela ganhar o neném, que é o correto, toda vez que ela vê, ela vai lembrar, ela vai gerar e carregar aquela consequência o resto da vida. Então os pecados são perdoados, mas as consequências nós sofremos. Então Aminon não ouviu os conselhos bons, mas ouviu o conselho perverso de Jonadab, seu primo, e colocou à risca, foi lá e violentou sua irmã, estuprou sua irmã. E depois que ele abusou da irmã, Tamar, depois que ele violentou a irmã, ao invés dele assumi-la, o que ele fez? Foi embora, quis nem saber, diz: olha, não quero mais nada contigo. E pagou caro, porque desencadeou uma série de consequências ruins e negativas. Por quê? Depois, o seu próprio irmão Absalão foi lá e assassinou o outro irmão, Aminon. Olha que tristeza, que tristeza! Tudo por causa de um pecado, e uma consequência foi gerando outra, um abismo foi levando a outro abismo. Todos perderam. No final das contas, o pecado faz todos perderem. Perde o céu, perde a dignidade, perde a família,
perde a honra, perde a moral, perde o respeito, perde tudo. Quando Sansão caiu no colo de Dalila, ele perdeu a honra, perdeu a dignidade, perdeu a maior riqueza que ele tinha. O Espírito Santo ausentou-se da sua vida, perdeu o respeito, virou palhaço dos filisteus, morreu cego, destruindo uma coluna no templo de Dagom. Então fuja dos maus conselhos, dos conselhos perversos. A Bíblia diz que há caminhos que parecem direito, mas o fim deles é caminho de morte. Outro exemplo de mau conselho: Roboão, filho e sucessor de Salomão. Esse monarca viu seu reino se dividir, porque seguiu o conselho insensato dos jovens da sua nação. Volto a frisar o versículo que lemos, Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, fracassa os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom resultado, há bom êxito. Roboão foi procurar conselho com os anciãos, os mais velhos, os que já tinham os cabelos brancos, as cãs, e eles disseram: olha, cuida desse povo, respeita esse povo, ama esse povo, e eles serão contigo como foi com seu pai Salomão. Aí ele foi procurar conselho nos jovens, cheios de vaidade, cheios de entusiasmo. E aí os jovens disseram para Roboão: não, diga para eles que se eles não suportavam o dedinho do seu pai, agora eles terão que sentir o seu dedão polegar. E você vai pesar os tributos, e vai pesar isso, isso, isso. E o bobo do Roboão foi no conselho da vaidade, da ilusão, foi no conselho dos jovens, e isso custou caro para Roboão. O povo não aceitou, resistiram Roboão, e se dividiu, e Jeroboão se levanta e assume 10 tribos, e Roboão fica só com 2, dividiu o reino, ficou agora o reino do sul e o reino do norte. Olha só, tudo isso porque não ouviu o bom conselho dos anciãos, mas ouviram o conselho da vaidade, o conselho da ilusão, o conselho da falta de experiência dos jovens, e isso custou ele perder o reino, dividir o reino. Ficou com 2 tribos e Jeroboão ficou com 10. Eu não sei quais os conselhos você tem ouvido, tem buscado. Espero que tenha buscado conselhos de quem teme a Deus e respeite a Deus, para te orientar, para te dar conselhos que vai fazer bem, que vai abençoar sua vida, sua casa e não fazer mal, que vai trazer paz e não guerra. E para encerrar essa palavra, Caim matou seu irmão Abel porque se recusou a obedecer o conselho de Deus. Deus o aconselhou: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Deus o aconselhou por certo. Nunca foi aprovado um irmão matar o outro. Deus nunca aceitou, nunca aprovou e nunca vai aprovar um irmão matar o outro. Mas Caim recusou o conselho de Deus, recusou ser obediente a Deus e quebrou essa regra e foi lá e matou o seu irmão. Por isso pagou caro, muito caro. Então, meu irmão,
quais os conselhos você tem ouvido? Se você for buscar conselho no mundo para o seu casamento, o mundo vai te dar um conselho para o seu casamento. Sabe qual é? Larga mesmo. Vai embora de casa mesmo. Larga essa mulher mesmo. Larga esse homem mesmo. Joga a toalha, joga tudo e vai viver uma vida nova. Olha, isso é um mau conselho, um péssimo conselho, porque você pode entrar numa destruição total familiar. Cuidado, cuidado. Um outro mau conselho: não precisa ser fiel a pastor, não precisa ser fiel à igreja, não. Você mesmo manda em você, sai fora desse tipo de conselho, porque isso é um conselho que vai te jogar no abismo. Deus usa homens, Deus colocou homens para governar a sua obra, o seu reino. Um conselho sábio vale mais do que muitos tesouros. Onde não há conselho, fracassa os projetos. Por outro lado, com os muitos conselheiros, há grande possibilidade de sucesso. Na multidão dos conselhos há sabedoria, diz a palavra de Deus. E eu vou ficar com a palavra de Deus. Nem sempre conseguimos enxergar com clareza todos os ângulos da vida. Nem sempre conseguimos discernir todos os detalhes. Somos limitados. O conselheiro é aquele que lança luz em nossa escuridão. Que mostra um sábio onde só víamos muralhas. Que mostra uma saída onde só víamos muralha. Beco sem saída. Esse é o que nos dá bons conselhos, que nos faz perceber que uma crise na caminhada da vida pode ser transformada numa grande oportunidade de crescimento, de mudança, de vitória. Precisamos uns dos outros. Isaías 41:6, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Precisamos uns dos outros. Não somos autossuficientes, não podemos ser. Eu erro, você erra, nós erramos. Mas se ajudarmos uns aos outros, podemos vencer juntos em nome de Jesus. Precisamos nos cercar de bons conselhos, de pessoas experientes, que temem a Deus, que levem Deus a sério e a sua palavra. Pessoas maduras na fé, que têm caráter provado e coração generoso. Precisamos dessas pessoas ao nosso redor. Gente que pode nos ajudar com terapia da palavra de Deus. Se acerca de bons conselhos. Sempre que um aflito ou desnorteado se aproximava de Jesus com inquietações da alma, fazendo-lhe perguntas ou rogando-lhe ajuda, ele levava a esse coração ferido uma palavra de esperança e uma ação de misericórdia. Que nós possamos ser caminhos de bênção, caminhos de conselhos bons, caminhos de vitória. A palavra boa é remédio que cura, diz a palavra. É bálsamo que consola. Alemacheia, canta lamahai. É alimento que fortalece a palavra boa, o bom conselho. Precisamos ter respostas sábias para as grandes tensões da vida e usar a palavra para abençoar nossa casa, nossos amigos e os embaixadores de boas novas, os que nos cercam. Precisamos ser embaixadores de boas novas para os que nos cercam, para os que estão longe, arautos da verdade, mensageiros da paz, terapeutas da alma. Nós temos a palavra de Deus para fazer isso. O valor de um bom conselho. Eu deixo essa palavra para nós. Busque bons, verdadeiros conselhos, em nome do Senhor Jesus Cristo.